Quando eu tinha 8 anos de idade, eu quase matei um pedófilo com uma faca. Eu sou filha de uma mãe narcisista, bipolar, com grau de psicopatia, que me cafetinava quando eu era uma criancinha inocente. Ela me vendia para homens em troca de dinheiro, de comida e às vezes em troca de nada, só porque ela queria que quando eu crescesse me tornasse prostituta e sustentasse ela por meio da prostituição. Durante anos, ela torturou o meu cérebro para que eu acreditasse que meu destino era ser prostituta e fazer todas as vontades dela. Com 7 anos de idade, eu desenvolvi uma mente assassina que eu calculava como poderia tirar a vida de qualquer pessoa que tentasse me fazer mal. Com 8 anos de idade, eu quase ceifei a vida de um homem. A gente morava na Bahia, mas fomos morar no Rio de Janeiro com o meu tio, irmão da minha mãe. Mas só moramos na casa dele durante um mês, porque o meu tio não suportou o comportamento, a personalidade e o gênio da minha mãe e expulsou a gente da casa dele. Ele adotou meu irmão e eu continuei morando com a minha mãe. Então, meu tio arrumou um colega dele para ser marido da minha mãe. Ele pegou nossas coisas, arrumou, pegou a gente e colocou na porta do cara. Eu e minha mãe conhecemos o homem no dia da mudança. Meu tio só falou para mim e para minha mãe: esse agora vai ser seu marido e esse agora vai ser o seu pai. Este homem estava morando numa casa restrita pela prefeitura que tinha que ir embora por conta de desabamento. A casa apresentava risco de vida para quem morasse lá dentro. As lajotas caíam, tinha buraco na parede, caía um monte de coisa da casa, porque era um terreno que parece que foi invadido de uma construção muito antiga e estava desabando. Era perigoso ficar lá dentro. Mas o homem vivia lá e ele vivia de reciclagem. Mas o meu tio achou de bom tom entregar uma criança mais a irmã dele para morar com um desconhecido em uma casa insalubre, cheia de bicho e desabando. Este homem já era velho, ele era trabalhador, um homem bom, ele fazia o possível para cuidar da gente, mas ele não suportou o comportamento, a personalidade e o gênio da minha mãe, e em menos de 2 meses ele expulsou a gente da casa dele. Então ele tinha um colega e entregou a gente para morar com um colega dele. Ele pegou nossas coisas, colocou na carroça, que a gente andava de carroça, pegou eu e a minha mãe e me levou até a porta deste homem. E tocou a campainha, o homem abriu a porta e falou: ó, você quer essa mulher aqui pra ser sua esposa, essa menina pra ser sua filha? Eu e minha mãe conhecemos o homem na hora, o homem conheceu a gente na hora. O homem falou assim: tá bom, eu aceito. E aí a gente entrou pra dentro da casa de outro velho. Este outro velho cuidava de um resort de gente rica, e tinha várias casas de férias, tinha piscina, várias coisas, mas não podia ir porque tinha câmera, era restrito para clientes, mas quase não ia ninguém. Mas era restrito. E o velhinho morava numa casinha pequena com um quintal. A casa era reformada, tinha comida, tinha televisão, tinha sofá, era bem confortável. Eu achei que tinha me dado bem. No primeiro dia, este velho era muito gentil com a gente, tratava a gente muito bem, principalmente comigo. Ele era amável, doce, queria me agradar a todo custo, colocava vários desenhos para eu assistir, comprava doce. Então eu já achei estranho, mas eu não queria julgar de início. No segundo dia eu já tive certeza que ele era pedo, porque ele me olhava muito, ele me elogiava muito, queria me agradar muito e o meu cérebro já era calejado. Com 8 anos nenhum pedo me pegava mais. Se tentasse me pegar, eu ia pegar eles, acabar com a raça deles. E foi o que aconteceu. Então eu já alertei a minha mãe, porque nessa época eu ainda era bem inocente pro lado da minha mãe, eu achava que ela tinha algum problema mental, não que a minha mãe era um ser humano ruim. Então eu falei pra ela: este homem é pedo, ele quer me fazer mal, ele tá me olhando muito, ele me elogia muito, ele é estranho ele aceitar a gente assim de início, não ter perguntado nada sobre você, sobre mim, vamos embora daqui que eu tô com medo. E a minha mãe falou: se lasque, sua seca burra, sua idiota, aqui é o único lugar que a gente tem pra morar, você escolhe, quer morar aqui ou quer morar no meio da rua? Lá no meio da rua é pior. E ficou por isso mesmo. Aí com o passar dos dias, este velho me elogiava mais, toda hora queria sentar perto de mim, me olhava demais. E aí ele começou a desmerecer a minha mãe. Falava que eu era mais bonita que a minha mãe, que se ele pudesse escolher, ele escolheria casar comigo e não com a minha mãe, porque a minha mãe já era velha. E massacrava minha mãe, assim, desprezando, e ficava toda hora tentando me agradar. Falava que se eu quisesse alguma coisa ele comprava, mas se minha mãe quisesse ele não comprava. Então a minha mãe desenvolveu um ódio maior por mim, entrou na cabeça dela uma competição, que eu, uma criancinha de 8 anos, estava competindo com ela pelo macho dela. E ela me maltratava muito, me judiava muito, me xingava muito, me negava comida, não queria cozinhar pra mim. Nossa, dizia que eu era uma cachorra, que eu tava querendo dar pro velho, que eu tava me oferecendo pro velho. 8 aninhos de idade, eu ainda falava bem assim, minha voz era fina. Enfim, a minha mãe virou um demônio de me maltratar. Me maltratava demais, na frente do velho ou pelas costas. E quando o velho tentava me defender, era pior. Agora começa o terror. Eu dormia no sofá na sala,
e minha mãe dormia no quarto com o velho. E um terrível dia, ela saiu bem cedinho, sem fazer barulho, e me deixou dormindo na casa com o velho lá dentro. E nesse dia eu tava tendo um pesadelo horrível, eu me lembro até hoje, de um demônio alto, preto, magro, com um rosto esquisito, com uns dentão de tubarão, assim sorrindo, e uma mão bem grande, as mãos grandes com umas garronas também bem grandes, e ele tava correndo atrás de mim, me perseguindo no sonho e eu fugindo. Até que esse demônio se aproxima de mim e crava a mão com as unhas aqui no meu ombro, nheque. E aí quando eu viro pra olhar, o bicho ele vem me atacar e tá assim. Aí é quando eu acordo no choque. Eu dormia olhando assim de frente pro tapete e pra estante. Eu nunca dormia de costas assim, virado meu rosto a lateral do sofá, porque eu não confiava em ninguém, né? Aí eu já dormia ali esperta. Aí quando eu abro o olho, eu tô dormindo, eu abro o olho assim, pá. O velho tá ajoelhado, com a mão na minha coxa e com o rosto rente a mim, pronto pra me dar um beijo. Só que o velho tá assim, com a mesma face do demônio do meu sonho, igual. Aí ali eu já sabia o que estava acontecendo, que eu tava lascada, que eu ia sobrar desgraça pra mim, porque eu já era calejada. É quando eu dou um tapa na mão do velho, levanto com tudo do sofá. Eu já dormia de short e blusa, porque eu era esperta, né? E aí eu começo a gritar, cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? E o velho fala, bem devagarinho, sorrindo e sereno. Sua mãe saiu, deixou você aqui pra eu cuidar de você. Eu não sei quando ela volta e não sei pra onde ela foi. Pode ficar calma. Bem sorridente, bem devagarinho falando. E eu desesperada, como assim a minha mãe saiu e me deixou aqui sozinha com você? A minha mãe sempre foi ruim, só que na minha cabeça na época eu acreditava que ela tinha problema mental, então eu não via ela como alguém ruim. Mas ela tinha me deixado lá de propósito pra eu ficar na mão do demônio. E aí eu falei, minha mãe me deixou aqui sozinha, não. Aí ele, deixou sim, a sua mãe já saiu, pode confiar em mim. E aí é quando ele vem andando devagarinho em direção a mim. A cozinha ficava do lado da sala, não tinha uma parede separando assim. Aí eu só andei assim, corri por trás do sofá, puxei a gaveta da cozinha e puxei uma faca. E aí eu já corro pra trás e aponto a faca pra ele. E aí apontando a faca, sem falar nada, aí o velho bem sereno, bem calminho. Pode confiar em mim, a gente só vai brincar um pouquinho, depois você nem vai lembrar de nada. Sua mãe falou que você gosta de princesa, depois eu compro vestido de princesa pra você, eu compro muitos doces e bem devagarinho andando e sorrindo pra mim. Ele tava querendo me enganar, né, pra tentar tomar a faca de mim e fazer o mal pra mim. Só que eu já era malandra, não era a minha primeira vez de ser vítima de gente ruim. Então foi quando eu criei coragem, com o meu olho papocando assim, meu coração pá. Foi quando eu não tenho mais a faca e falei assim, não se aproxima de mim, que se você se aproximar de mim eu te esfaqueio. Eu já passei por isso antes, minha mãe já fez isso comigo antes. Eu já matei uma vez e não tenho medo de matar de novo. Não se aproxima de mim. Um zoião assim. Aí o velho parou de sorrir e ficou me olhando. Como assim já matou antes? E aí eu, minha mãe já fez isso comigo antes, não se aproxima de mim. Com a faca assim apontada, sem tremer, num puro ódio. Aí ele se aproximando, aí eu falei, eu vou descontar em você tudo do mal que já me fizeram, eu vou acabar com você, não se aproxima de mim. Nossa, eu tava com tanto ódio naquele dia mesmo, que eu tudo o mal que a minha mãe fez, todo mundo fez, eu ia descontar tudo naquele velho. Eu ia pipocar ele na faca, arrebentar com aquele velho, ia só pegar no pescoço dele, e era um velho alto, meio magro, mas tinha um buchão grande. Eu tinha 8 anos, mas eu era desnutrida, que a minha mãe não me cuidava, e eu mostrava todas as veias do rosto assim. Eu nasci loira natural, e o meu cabelo era bem douradinho, cacheadinho, a minha mãe não cuidava também, ficava só os cabelinhos voando assim, e eu não cresci o tanto que deveria crescer, porque eu sofria de desnutrição. Aí era só um cotoquinho de gente, aquele toco branquelo, com os cabelos voando, apontando a faca pro velho. O velho parou um pouquinho, depois ele continuou caminhando um pouquinho pra mim. Aí eu, não sai pra cima de mim, senão eu te ataco. E comecei a fazer assim com a faca. Aí o velho se afastou, aí eu fui em direção à porta, a chave já tava lá na porta, eu destranquei a porta e abri e corri pro quintal com a faca. E lá no quintal eu fiquei. Esse velho tinha 2 cadelinhas, 2 cachorrinhas pincher, essas pincher falsificadas, sabe? E lá eu fiquei do lado das cachorras. E eu não tinha cogitado que a minha mãe tinha ido pro resort lá dele, tava escondida pra lá. Eu só olhei assim por cima do muro, assim, que era um muro pequeno, não vi ninguém. Eu falei, acho que minha mãe não tá aqui não, minha mãe saiu. Porque ele falou que minha mãe tinha saído pra rua. Só que a minha mãe tinha combinado tudo com ele de noite já, né? Que ela ia fugir pra não sei pra onde, ia me deixar lá pra ele violar o meu corpinho e se quisesse até tirar essa minha vida, como ela já tinha feito antes, né, com outras pessoas. Mas eu sobrevivi, né, tô viva aqui.
Aí, né, eu tava com a faca no quintal e com as cachorras e eu falei, eu vou ficar aqui com vocês, cachorrinha, porque eu sempre gostei de animais, né? E aí foi ali que eu encontrei o meu conforto. Eu não conseguia nem chorar, meu olho só marejava assim, mas de chorar não chorava, porque eu tava muito aflita, muito atenta. Aí eu pedi pra ele, gritei, pedi a chave do portão pra abrir o portão da frente pra eu ir embora. Aí ele falou que não ia me dar a chave do portão, que se eu quisesse eu ficasse lá no quintal. Aí eu falei, putz, meu Deus, me ajuda. E ali eu só clamava por Deus, falava, vai, me ajuda, Senhor. E não tinha como gritar, pedir socorro, porque não tinha vizinho do lado. As casas eram tudo casa de aluguel, de que o povo alugava quando vinha pra praia, mas não tinha ninguém. Eu tava perdida, lascada, se aquele velho tentasse algo. Era eu e ele e Deus no meio pra me ajudar. E ali eu fui conversando com Deus, pedindo ajuda. E com as cachorrinhas. Eu falei, se ele tentar fazer algo, eu fico aqui, jogo as cachorrinhas na frente, fico na frente da cachorrinha e meto a faca nesse velho. Não, comigo, em mim ele não vai tocar, em mim ele não pega, ele não vai me pegar. E fiquei lá. Foi bem cedinho. E fiquei. Minha mãe nada de chegar. Aí veio o sol, veio tarde, passou meio-dia, passou de tarde, minha mãe nada de chegar. Aí eu falei, ai não, meu Deus, o que tá acontecendo? Cadê minha mãe? Senhor, minha mãe me abandonou aqui, não acredito que ela fez isso comigo. E aí, quando de repente a minha mãe aparece na maior cara de pau, lavada, atravessando um portão que tinha lá, saindo da casa de resort, de lá do espaço de resort, era muito grande. Vindo, sorrindo. Aí eu só vou correndo pra ela, assim, aí é quando eu começo a chorar, né? Não aguento mais segurar e começo a chorar, muita lágrima. E eu falo pra ela, você me deixou aqui nessa casa, como que você tem coragem de sair e me deixar com esse homem? Eu não já falei pra você que ele é pedo, que ele queria me fazer mal. Como você pode fazer isso comigo? Você me deixou pra morrer. E ali chorando muito pra minha mãe. E minha mãe passou sorrindo no portão. Aí quando eu tô chorando, ela fecha a cara e fala, o que foi, sua seca desgraçada? Você não tá vendo que a gente não tem pra onde ir? Você tem que ficar aqui, pronto, e acabou. O homem é bonzinho, não ia fazer nada de mal com você não. E eu me acabando de chorar. Aí é quando eu falo pra ela, você fez isso de propósito, você me deixou aqui de propósito, né? Você tá com ciúme de mim só porque esse homem fica dando em cima de mim. Eu não tenho culpa se ele é pedó, eu não tenho culpa, eu sou só uma criança. Essa, eu sou só uma criança, era a frase que eu mais falava na minha infância pra minha mãe. Eu sou só uma criança, não faz isso comigo, eu sou só uma criança. Enfim, outras histórias. E a minha mãe de cara fechada, muito brava, aí ela começa a caminhar, vai lá pra casa e o velho tá lá sentado no sofá. E eu tô com a faca na mão. Aí o velho já levanta e vem pra minha mãe e fala, essa tua filha é louca, tem problema mental, levantou a faca pra mim, puxou a faca pra mim, eu quero vocês fora da minha casa, não quero essa menina louca aqui na minha casa não, que ela é um perigo. Aí a minha mãe ficou com raiva do velho na hora e falou, ela puxou a faca pra você porque você tentou abusar dela, não foi? Aí o velho ficou quieto, minha mãe também ficou quieta. Aí depois ela voltou pra me xingar. Sua seca desgraçada, se você não fosse tão miserável, isso não tava acontecendo. Você tem que ficar se oferecendo pro homem aí. Eu tinha 8 anos, meu pai eterno. E aí ela veio pra mim dizendo que eu tava me oferecendo pro homem, que por isso que ele tava dando em cima de mim, por isso que ele queria fazer uma coisa comigo, e a gente não tinha pra onde ir, tinha que ficar lá mesmo. E o velho olhando tudo. Aí eu fui lá e falei, se ele tentar mais alguma coisa comigo, eu vou esfaquear ele e vou esfaquear você também, que você é uma bruxa, foi você que fez isso comigo, faz isso comigo toda hora, eu não aguento mais, você não é mãe, você é um demônio. Eu perdi a compostura e comecei a esculhambar minha mãe e disse que eu ia matar ele e ela. Que se esse homem fizesse alguma coisa comigo, ele devia me tirar minha vida. Que se ele me deixasse viva, eu ia voltar só pra ele. E ainda ia pegar ela também, que foi ela que fez isso comigo. Porque eu já sabia que o mal que eu vivia era minha mãe que fazia comigo, só que eu não queria acreditar. Na minha cabeça eu inventei a mentira que a minha mãe era só um ser humano ruim, que é só um ser humano que tinha problema mental, que ela não era um ser humano ruim. Mas eu no fundo sabia que a minha mãe não prestava, que ela que me jogava pra boca da morte. E aí é quando cessa a discussão, porque os dois ficaram com medo de mim, porque eu realmente tinha coragem de esculhambar com aqueles dois lixos de ser humano que tava ali na minha frente. Eu ia tirar força, não sei da onde, ia virar o bicho, mas eu ia acabar com a raça deles. E aí ficaram com medo de mim, pararam de falar e a gente ficou morando naquela casa por algum tempo. Só que aí todos os dias que eu ia dormir, eu já dormia com uma faca. Aí tinha uma peixeira grandona, uma facona grande preta lá. Aí eu peguei essa faca pra mim e eu andava só com essa faca.
era a faca assim do lado, eu colocava aqui na minha roupinha assim, eu colocava do lado, ou se não andava com essa faca na mão, eu ficava com a faca pra lá e pra cá. E falava pro velho, se tentasse alguma coisa comigo, ele já sabia o que ia acontecer com ele, eu não largava a faca. Aí ele e a minha mãe pediam a faca pra cortar carne, pra cortar coisa, e eu não devolvia a faca. Eu falava, não vou devolver a faca, essa faca vai ficar comigo até eu ir embora dessa casa. E aí eu dormia com uma faca, eu tenho uns flashes assim que eu segurava a faca assim e colocava uma roupinha por cima e eu dormia, mas eu dormia assim com a faca. E aí eu comecei desde então a ter muitos pesadelos e acordar sempre de madrugada, né? E aí sempre que eu acordava e já empunhava a faca assim, já ia no automático. Aí eu dormia com essa faca do lado, uma faca pretona, grandona. Aí depois eu abaixava assim, dormia perto da minha barriga. Aí eu acordava de noite e falava, putz, vou me ferir aqui. Aí eu subia pra cima e era eu com essa faca preta gigante pra lá e pra cá, lá pra cá. E esse homem não fez mal pra mim, não fez. Aí acertou que depois de um tempo a minha mãe brigou muito feio com ele, que ela era um ser humano muito insuportável, muito difícil. Esse homem era um homem nojento que só aceitou a minha mãe porque ele queria me fazer mal. Ele não queria ter casado com a minha mãe, ele queria ter ficado comigo, né? Uma criancinha de 8 anos. E aí esse homem também expulsou a gente da casa dele. Foi em menos de um mês que a gente ficou lá. Expulsou da casa dele. E aí foi outra situação que a gente quase foi morar na rua. E a partir daí a gente foi morar num porão cheio de rato e aranha. Aí já é outra história. O negócio é longo, gente. E a gente ficou morando lá no porão por um tempo. Depois veio uma pessoa e resgatou a gente. É babado, mas assim, emociona porque é algo muito pesado que aconteceu. Mas assim, a vida, eu sobrevivi a tudo isso. E hoje estou aqui para contar a história. E independente de tudo que aconteceu, Deus me salvou todas as vezes. Porque eu nunca de fato fui penetrada assim por nenhum abusador. Todas as vezes eu consegui fugir antes. Acontecia coisas sobrenaturais assim que eles paravam assim e me deixavam embora, fugir. E aí eu fui fugindo, a minha infância inteira foi fugindo de predador. E hoje eu sou bem calejada, sou muito protetora com o meu filho. E sou bem resolvida com isso, eu me emociono porque eu sou um ser humano, tenho muitos sentimentos, é uma história muito pesada. Eu tô tentando contar da maneira menos pesada possível aqui. Mas é isso, assim é a vida, se você passou por algo parecido, não tenha medo, não sinta vergonha pelo que você passou, que a culpa não é sua. Você é uma sobrevivente e fica mais esperta a cada dia, porque esses monstros estão aí por todas as partes, estão sempre de olho na gente, de olho nos nossos filhos, a gente tem que ser precavido. E lembra, você precisa ter coragem. Todos os dias da sua vida você tem que estar disposto a matar alguém, tá? Você não pode sofrer para que o outro sorria em cima do seu cadáver ou sorria de você depois de te violar, te fazer o mal. E hoje eu sou sorridente assim. Eu sou muito alegre porque eu conheço Jesus Cristo que curou os meus traumas, as minhas dores. Mas mesmo sendo alegre, eu ainda me lembro de tudo que eu passei e eu estou sempre disposta a tirar a vida de alguém. Se alguém tentar algo comigo, vai rodar. Ou roda eu ou roda ele. E assim é a vida. Eu foi mais esperta, mais inteligente, mais sábia. E Deus tá me usando aí pra fazer a boa obra, porque eu passei por tudo isso e mesmo assim eu sou uma diva maravilhosa, sorridente, não afetou assim negativamente de fato a minha vida, porque eu usei tudo a meu favor, eu converti em força o que eu vivi, em testemunho. E você também pode converter, meu amor. Então transforma o seu trauma, sua dor em poder e fica forte, porque o mundo é injusto, o mundo é cruel e qualquer momento que você der mole, que você vacilar, o mundo vai te atropelar, vai te esmagar. Então é isso, galera, se cuida. E essa foi a história de hoje e tenho tantas outras histórias muito loucas, mas eu não posso contar tudo de uma vez, senão meu perfil vai ficar muito pesado e minha conta vai ser banida. Oh,